Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Direito em Foco, uma parceria da OAB Espírito Santo com a Record News Espírito Santo, Rede Sim. Aqui você confere os principais destaques do mundo jurídico capixaba e também assuntos de repercussão nacional. Você quer saber mais sobre algum assunto da área jurídica? Então acesse o portal Sim Notícias, está aparecendo aqui para você, e envie a sua pergunta para a gente, que nós vamos atrás de um especialista para debater esse assunto e te ajudar a esclarecer a sua dúvida. O entrevistado de hoje é o Dr. Benhur Farina, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Espírito Santo, que vai falar sobre a defesa na atuação do advogado, da advogada, quando há alguma interferência no trabalho de defender o cliente. O programa Direito em Foco está no ar. Lembrando que estamos respeitando os protocolos de segurança por conta do coronavírus. Estávamos de máscara até há pouco tempo, né, doutor? E agora a gente está sentado aqui um pouquinho distante para que essa entrevista aconteça. Primeiro, eu queria te dar boa tarde, doutor. Muito bem-vindo, doutor Benhur. Muito obrigado, Marcele. Boa tarde para você. É um prazer estar aqui e nós falamos um pouquinho sobre as prerrogativas dos advogados. O senhor já falou em prerrogativas dos advogados. Vamos começar falando o que são as prerrogativas? Sim, as prerrogativas, muitos acham que é privilégio, mas muito pelo contrário. A prerrogativa é um direito que o advogado tem de assumir o seu munus público, de defender o cidadão, porque nós somos os instrumentos do cidadão. Quando nós falamos de forma oral, ou quando nós escrevemos uma peça, nós estamos transcrevendo o que o nosso cliente sente e o que o nosso cliente quer. Então, esse munus tem que ser preservado até de forma constitucional, porque é o contraditório e a ampla defesa. Como é que acontece na prática, né? Tem a Comissão de Direitos e Prerrogativas do advogado aqui no Espírito Santo. Sim. Como é que essa comissão trabalha? Pois é, nós temos uma comissão belíssima, com mais de 40 membros nessa comissão. E eu vou te falar que nós colocamos esse monte de membros a partir de março do ano passado, quando eu assumi para ajudar o presidente Riske, e começamos a incentivar outros colegas a participarem, e é uma situação maravilhosa. Nós temos mais de 40 membros que fazem um plantão. Eles fazem um plantão de 4 dias cada um, de forma espontânea e sem qualquer ônus para a OAB, para atender os advogados nas diversas demandas que possam surgir do seu dia a dia. Eu ia perguntar justamente isso. Quando é que essa comissão ela é acionada pelo advogado? Não é em qualquer situação? Não. Nós temos o sistema da TAGED, que é um sistema da OAB, que se comunica pela internet quando você faz algum requerimento, quando não é urgente, para que a gente possa analisar um pedido de um colega que está pedindo assistência. Agora, quando a questão é urgente, é o plantão que nós temos com os 40 membros, que vão no sistema de rodízio, e um corpo de advogados da própria OAB, da comissão, que são 4 advogados e 2 estagiários, para elaborar peças. E aí nós vamos aonde há demanda. Aonde tiver a demanda, nós vamos. Seja em delegacia, seja em presídio, seja em fóruns cíveis, criminais ou trabalhistas, nós estamos presentes, porque o advogado ele precisa se sentir assistido. Ele não tem que ser só assistido, ele tem que se sentir assistido. Que tipo de demandas que a comissão tem recebido ultimamente? Só para quem está em casa entender, né? Sim, não, vamos dar alguns exemplos aqui específicos. Por exemplo, nós tivemos na área criminal um advogado que queria ter acesso ao seu cliente que tinha acabado de ser preso. E isso nós tentamos conversar com a diretora, não tivemos êxito do presídio, liguei para o secretário de Justiça da Sejus, também não tive êxito em função de dizerem que era sobre a Covid. Mas tem todos os protocolos no presídio para que possa se preservar e o advogado possa ter acesso. E é um direito do advogado. E é um direito. E do cliente também, Exatamente, porque ele precisa ter defesa. Ele vai ficar 15 dias isolado, preso? Nossa. Como é que funciona isso? Nós deslocamos um advogado nosso daqui de Vitória, que foi o Fábio Marçal, ele foi lá em São Mateus, num sábado, e foi uma doideira, que foi uma felicidade enorme que ele chegou lá. Ele se posicionou com a diretora, falou que ia dar voz de prisão para ela, acionou a polícia militar para fazer a ocorrência
E nisso ela reconsiderou e permitiu que os advogados pudessem ter acesso ao seu cliente. Foi uma felicidade enorme com o presidente da subseção da região lá, porque eles estavam realmente amarrados ali, não conseguiam fazer mais nada, e foi a solução perfeita para nós. Porque um advogado sozinho lutando não tem a força que a comissão toda tem, né? Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, nós, quando estamos pelo manto da ordem, a gente consegue abrir as portas, temos a respeitabilidade da sociedade e a valorização da nossa profissão. Então a gente fica muito feliz. Eu sou trabalhista, eu não faço criminal, mas eu aprendi com os colegas e basta você se posicionar. Se posicionar requereu de direito sem privilégios, somente para defender o advogado. E as portas se abrem de uma forma muito tranquila e com muita urbanidade. Nessa pandemia, doutor Benhur, como é que foi o trabalho? Porque muitos fóruns fechados, houve uma dificuldade para a prática da advocacia? Extrema dificuldade. Muito boa pergunta, Marcele, porque nós tivemos problemas. Eu assumi a prerrogativa com uma semana antes de fechar tudo, que foi dia 19, se eu não me engano, que fechou tudo. E ali os fóruns fecharam. Então, o que nós fizemos junto com o presidente Riss para começar? Porque até para a sobrevivência dos advogados e das partes, os alvarás tinham que sair. Sim. Nós fizemos o quê? Um SOS alvará. Colocamos 3 pessoas em sistema online para atender todas as demandas na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal e na Justiça Estadual, para poder suprir isso e que os alvarás fossem direto para a conta do advogado, que repassaria para o cliente a parte dele e ficaria com essa parte do seu contrato de honorários. Foi fantástico, fizemos um convênio com o Banco do Brasil sobre isso, que está até em vigência ainda até hoje, e fizemos com o Banesp também uma parceria nesse sentido, para que todos pudessem receber até aqueles RPV, que são aqueles precatórios de pequeno valor. Principalmente a jovem advocacia. A jovem advocacia, que também trabalha como dativo, tá, para defender todos aí no interior desse estado, nesse estado nosso, de modo geral, o que acontece? Como é que eles vão receber? Então, nós fomos um canal, um instrumento, um indutor para que eles pudessem receber, atender a sociedade e, ao mesmo tempo, ser remunerado. Foi fantástico isso. Doutor Benhur, tem muito papo ainda aqui pra gente. A gente vai fazer só um intervalo rapidinho e já estamos de volta com o programa Direito em Foco. É 1 minuto só. Estamos de volta com o programa Direito em Foco, hoje conversando com o Dr. Benhur Farina, que é o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Espírito Santo. O assunto é a defesa da atuação do advogado, na defesa do cliente, do assistido. Não é isso mesmo, doutor? A gente estava falando aqui antes sobre exatamente isso, que a defesa das prerrogativas do advogado também se refletem lá na do cliente. Exatamente, se reflete no do cliente, porque o advogado é o instrumento do cliente. O advogado, ele, como disse, ele fala pelo cliente. E aí, inclusive, quanto ao local de trabalho do advogado, o escritório. Exatamente, muito bem lembrado isso, que é a inviolabilidade do seu escritório. É lógico que quando há um mandado de busca e apreensão ou até de prisão de um colega nosso, a ordem tem que ser comunicada com antecedência para que possa colocar à disposição na hora do mandado de busca ou de prisão que tenha alguém da ordem para participar. E nesse caso nós vamos sempre em no mínimo 2 advogados de cada da comissão para que possa ir. Se forem vários locais, se forem 5 locais, a gente coloca 10 advogados, 2 para cada local, para poder atuar. Por que isso é importante? É para defender a prerrogativa do advogado. Ninguém quer passar a mão na cabeça do colega se ele cometeu algum ato ilícito. Muito pelo contrário. As pessoas que cometeram ato ilícito têm que ser processadas e julgadas e, se for o caso, condenadas. Mas muitas das vezes o que acontece é irem no escritório de advocacia e buscarem de forma geral todos os materiais do advogado, que tem outros colegas que trabalham com ele. Não pode isso. Não pode. O mandado tem que ser específico para pegar... Específico é determinando o que tem que ser apreendido, é isso? Exatamente, muito bem. Por exemplo, você é cliente de um advogado que teve uma busca e apreensão. Você não tem nada a ver com o problema que ele teve em outra situação. A sua pasta, que é de cliente, tem que estar lá preservada, porque
tem alguém que vai continuar fazendo sua defesa e seus documentos estão lá. Eles não podem ser apreendidos pela delegacia e levar para o cartório, porque vai faltar, tem agenda, tem tudo. Então, isso é defender a prerrogativa dos advogados e, por consequência, dos clientes. Quando acontece isso da comissão não ser informada e ocorre de forma equivocada, vamos dizer assim, como é que a comissão atua depois? Eu vou até te corrigir, é de forma ilegal. Ilegal. Ilegal, porque se é de forma ilegal, o que nós fazemos? Nós entramos com habeas corpus para suspender a prisão ou suspender a busca e apreensão e devolução dos materiais que foram apreendidos, porque é obrigação legal das autoridades nos comunicarem. Se não nos comunicarem, o que nós vamos pedir? Nós vamos pedir a nulidade dessa busca e apreensão. E isso é ruim, porque é ruim para o advogado e é ruim para a sociedade como justiça como um todo. Porque você vai anular um processo que foi criado com busca, com investigação, por conta de uma nulidade básica que deveria ser respeitada. A comissão, então, também atua dessa forma, não só presencialmente no momento de algum fato. Atua redigindo petições? Redigindo petições, fazendo habeas corpus, despachando com juiz A, juiz B, seja na trabalhista, seja no TJ, e defendendo o advogado, inclusive, em processo que ele é condenado por ele estar defendendo um cliente e ele pede um valor de indenização que o cliente está querendo, ele é condenado junto com o cliente numa sucumbência. Isso é real, né? Isso é real. Isso aconteceu. Aconteceu. Já aconteceu várias vezes isso, e o advogado, ele não é parte. Ele é instrumento do seu cliente. Então, ele não pode ser condenado. O que nós fazemos? Nós entramos à OAB, através da Comissão de Prerrogativa, como assistente de defesa, fazemos o requerimento e vamos para o tribunal. Agora, doutor Benhur, essa nova, recente lei de abuso de autoridade, ela contribuiu para o trabalho da Comissão de Prerrogativas? Consideravelmente. Nós temos feito, inclusive, algumas representações na Corregedoria da Polícia Militar, entrando com ação civil pública contra um policial que viola a prerrogativa do colega, contra ele e contra o Estado, porque é no bolso que vai ferir ele realmente, ele vai sentir doer, a dor. Né? Vai doer. Como o povão fala. Exatamente. Isso aí. É isso aí. Doutor Benhur, o nosso tempo infelizmente está acabando, mas para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse da novidade, que tem novidade aí. Ah, tem sim. Nós vamos implantar aqui no Espírito Santo a Escola de Prerrogativas, que vai ser uma atividade cultural com vídeos curtíssimos e palestras e também curtas com debates práticos para o dia a dia do advogado. Vamos interagir com as diversas comissões da OAB, trabalhista, família, direitos humanos, advocacia criminal, para que eles possam também participar conosco e orientar os nossos colegas no dia a dia. Isso é um trabalho que a gente se sente gratificado e feliz e não tem valor financeiro, mas tem o valor do bem-estar nosso. Parabéns, e muito importante, né? Principalmente para a jovem advocacia que está começando e precisa dessa orientação. Precisa, porque o advogado ele não pode requerer prerrogativa, ele tem que exercer sua advocacia, sua prerrogativa. Obrigada, doutor Benhur. Obrigado pela entrevista, viu? Prazer, tudo de bom. O programa Direito em Foco fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Semana que vem estamos juntos novamente, viu? Se você quiser rever esse programa, é só acessar o site simnoticias.com.br. Tem também o site da OABES, anote aí, oabes.org.br. Eu te espero semana que vem, hein? Até lá, tchau, tchau.